de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, que hoje recebe Doreto Campanari, ex-deputado estadual, federal, constituinte, que veio lá de Marília para dar entrevista para a gente. Deputado, eu queria saber como é que o senhor fazia. O senhor contou que faz política desde a época de estudante de medicina, depois foi eleito vereador lá em Marília. Como é que o senhor fazia para fazer essa divisão? O senhor, um oftalmologista, era um olho na política, um olho na carreira de medicina, também na profissão de médico? Olha, realmente é muito difícil conciliar a medicina, que era a minha profissão, porque em minha casa, num período de 11 meses, vieram 3 filhos, né? Veio o primeiro, daí 11 meses vieram gêmeos, né? Então, uma loucura. Era muito difícil conciliar a medicina, a responsabilidade do tratamento. Isso aí, eu tenho a consciência tranquila de que eu trabalhei bastante e produzi muito, né? E depois fazer política. Então, quer dizer, quando eu cansava, vamos dizer assim, da medicina, estafado já, aí eu me divertia com a política, né? Então, quando cansava da política, eu voltava para a medicina. Então, seja me permitido lembrar um grande autor russo, que eu tive a oportunidade de ler um livro dele, que ele gostava muito de literatura, ele lia constantemente. Então, ele era médico e literato. Então, quando ele cansava da medicina, ele procurava a política. Cansava da política, ele voltava à medicina. Era o que o senhor fazia. Então, era uma infidelidade alternada, vamos dizer, uma infidelidade. Uma hora divertia com uma, depois divertia com a outra, né? Mas era uma infidelidade alternada que não prejudicava nenhuma e nem outra. E o nome desse escritor russo, o nome dele é Chekhov. Então, eu me lembrei, fiz essa comparação no momento que esse autor deixou muito claro, né, que é possível a gente exercer simultaneamente 2 funções. Sem deixar uma chateada e privilegiar política, mais a outra. E na política eu acho que eu também produzi bastante, porque eu fui o primeiro, a minha ficha é a número 1 do MDB em Marília. Fundador. Quer dizer, a primeira eleição, o MDB fez 2 vereadores. A Aliança Renovadora Nacional fez 13, éramos 15 vereadores. Então, em 2, lutamos, quer dizer, fazíamos aquele trabalho político-partidário, mas de oposição. É para valer de oposição, porque a gente não aceitava a imposição assim, do golpe militar, que fez muita injustiça. Eu falei de um médico, mas eu gostaria de lembrar que um médico brasileiro, baiano, ele era membro da Organização Mundial da Saúde. E quando foi dado o golpe militar no Rio de Janeiro, ele desceu de um avião. Ele foi simplesmente preso, foi detido, porque ele não estava aceitando o golpe militar. Quer dizer, cometeram uma grande injustiça, que era um homem que dizia que para alimentar uma criança até 1 ano de idade, desse a ela leite e um milho, fubá era o suficiente para criá-la até 1 ano de idade, né? Depois vem uma médica que estudou comigo, Zilda Arnes, que irmã do arcebispo aqui de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, ela era irmã dele e foi minha colega de turma. Então, ela morreu no Haiti fazendo um tratamento em crianças e ela melhorava essa alimentação, além do fubá e o leite, ela acrescentava casca de ovo e triturava uma outra substância e com isso ela fez um belo trabalho e alcançou, vamos dizer, a glória e tem por todos os brasileiros muito respeito. E como é que foi passar da Câmara Municipal de Marília para cá? Como é que foi a chegada do senhor como oposição, como um dos fundadores do MDB, até aqui a Assembleia, a ser eleito deputado estadual?
Bom, é bom lembrar que a primeira eleição foi para eleger o Montoro, né? Então, o Montoro, ele frequentava o interior, a grande liderança, ele tinha um grupo muito grande, né? E que frequentavam o interior e davam assistência. Então, o Montoro, ele mantinha esse contato com os vereadores e trabalhava. Essa base. Trabalhava principalmente os vereadores que realmente fazem a política. E é claro que tem o industrial, que tem o fazendeiro, que tem homens de outras profissões, né? E tinha o médico. E o médico que fazem a política, né? E aí o senhor disputou a eleição? Bom, aí... Chegou aqui em 74. De vereador para ser deputado estadual foi um passo... Eu consegui, na época, a primeira eleição, que foi em 74, eu tive 40 mil votos. O meu candidato adversário, que era da Arena, eles eram 13 vereadores, nós éramos 12. E nós éramos 2, né? Eu já falei. E ele não alcançou 10 mil votos. Então, eu cheguei em São Paulo, já conheci os deputados na época, que já eram veteranos. Então, participei da primeira eleição e fui indicado líder, que entrei no lugar do Alberto Goldman, que foi líder da bancada antes, né? E depois, eu já falei antes, que depois veio o Robson Marinho, né? E eu quero que o senhor lembre agora, conte para a gente um pouquinho do trabalho aqui da Assembleia, que importância que ela teve na formação política do senhor, que depois o senhor ainda vai contar. Foi para Brasília, foi para a Câmara dos Deputados, participou da elaboração da Constituinte, mas antes passou 2 mandatos aqui. Sim. E isso foi enriquecendo essa formação política do senhor, que começou lá em Brasília, começou como estudante, em Marília, começou como estudante? Não, aqui o papel do deputado, principalmente do interior, aquele que vive em contato com a agricultura, é atender os agricultores, como eu disse, Marília foi o maior centro algodoeiro da América do Sul. Os agricultores, né, traziam muitas Eles demandas para o senhor. traziam e a gente procurava, principalmente, melhorar a cidade no que diz respeito à água, que hoje é uma crise muito grande, o problema de esgoto. Na saúde, deputado, o problema de demanda. asfalto, a saúde. É claro, no centro de saúde existem os médicos que trabalham, que são nomeados pelo Estado, né? Agora, hoje, como nós temos lá 2 faculdades de medicina e tem mais de 200 alunos que estudam medicina, então eles trabalham um trabalho constante, permanente na faculdade de medicina, e aqueles recém-formados eles já passam a desenvolver um trabalho nos centros de saúde, porque o que é comum na periferia, quer dizer, em cada bairro, é mantido um centro de saúde, então existe a enfermeira, o enfermeiro, e que dão assistência. E os casos cirúrgicos, hoje em Marília, eles fazem cirurgia cardíaca, as cirurgias mais adiantadas, né? É um polo no setor da medicina hoje muito importante. E aqui, quando o senhor estava, quando o senhor foi eleito nesses 2 mandatos como deputado estadual, até chegar à liderança, como é que foi essa conquista da liderança? Como é que funcionava o MDB aqui dentro? Bom, eu disse antes que, nesse período, só existiam 2 partidos, sim, Arena e MDB. Quer dizer, quem era da Arena, aqueles que apoiavam o regime militar. Quem era do MDB não apoiava, era o meu caso, né? Então, quando eu assumi aqui, eu já disse, o Alberto Goldman era o líder. Ele já tinha sido deputado de 1970 até 74, né? E que ele foi reeleito. Então, eu assumi esse cargo disputando com outro candidato da Arena. E eu ganhei, fiquei como líder, né? Porque a liderança não é muito tempo, é 1 ano só, né? Todo ano tinha eleição.
Então, depois de mim veio o Robson Marinho, depois Mas foi um ano importante para o senhor? Foi muito importante, porque quando tinha um problema na Assembleia Legislativa, então a gente ia até ao Palácio do Governo falar com o governador. Eu me lembro dos estudantes de Botucatu. Botucatu é um grande centro de medicina, uma faculdade muito boa, né? Que é a Unesp ali. Tem odontologia, tem farmácia, tem agricultura. Então, os estudantes, numa época, eles queriam a melhoria do ensino, o movimento e pleiteavam muita coisa do Estado. E o governo do Estado não podia atender naquilo que eles pediam. Então, eles fizeram um movimento. Eu morava em Marília, de Marília a Botucatu dá 190 quilômetros. Num domingo à tarde, os estudantes fizeram um movimento, quebraram os móveis lá do centro, vamos dizer, centro acadêmico, e depois eles tinham conseguido, com uma empresa de ônibus, viriam todos para São Paulo para falar com o governador, que era o Paulo Egídio Martins, né? Reivindicando aquilo que eles tinham direito. Aí o secretário da Segurança, não me lembro o nome, acho que é Erasmo, não sei de quê, ele era um homem linha dura, quer dizer, firme, enérgico, né? Durão. E ele sempre visitava à tarde e à noite a Assembleia Legislativa, principalmente nos dias em que discutiam problemas polêmicos, importantes. Então, ele ia com o general, que era o comandante do 2º Exército, aqui ao lado da Assembleia Legislativa. Nosso vizinho aqui. Então, eu como líder da bancada, e o Nabi Abichedi era o líder da Arena, e era meu amigo. Então, a gente acompanhava essas autoridades. E esses estudantes, eles chegaram aqui em São Paulo, e muitos vieram a pé, porque impediram que eles viessem de ônibus ou de trem. Pé? Muitos vieram de pé. E tivemos uma audiência no Palácio do Governo. Então, a hora que nós entramos no elevador, eu, Nabi Abichedi, o governador Paulo Egídio Martins, o general do 2º Exército, e esse secretário da Segurança é o Erasmo Dias, né, que era linha dura. Ele olhou para mim e disse, tem uns políticos que estão com muita coceira, né? Então eu fiquei quieto, né? Mas os estudantes entraram e foram recebidos, né? O palácio, aquele salão é enorme, né? Ali cabe quase 200 estudantes, né? Eu sei que os estudantes ganharam espaço, né? E o diretor que trabalhava lá, dirigindo lá as 4 faculdades, né? Ele era catedrático em odontologia. E ele depois veio ser deputado federal comigo em Brasília, mas era uma grande liderança e conseguiram aquilo que pleiteavam, né? E o governador Paulo Egídio Martins, que nos atendeu, ele sabia que a gente estava procurando resolver o problema dos estudantes, principalmente a gente vinha do interior, né? E resolveram aquela vez. Eles voltaram contentes, pelo menos, para Botucatu. Voltaram. Tá certo. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco contar da experiência do senhor, então, na participação da nossa Constituição vigente até hoje. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias. Até já!